Agora a gente vai trazer um tema que gera muitas dúvidas. Quem precisa passar por uma perícia no INSS sempre enfrenta muitas dúvidas e algumas dificuldades até. E a Débora, lá de Patos, pediu para que a gente conversasse sobre esse tema. Aí nós convidamos a advogada e especialista em direito previdenciário, a Pabla Mendes. Ela está conosco e, claro, você que tem dúvidas sobre perícia, pode participar. 99897-1000. Pabla, obrigada por ter vindo, viu? Imagina, que agradeço. Hoje, assim, quando se fala em perícia, sempre há uma lista extensa de dúvidas, né? Qual que é a principal em relação à demora? Sim, hoje a gente tem uma demanda muito grande, né, de pedidos junto ao INSS. Isso acaba causando uma demora no agendamento. Temos a dificuldade dos trabalhadores de terem os laudos, exames adequados para apresentar no momento da perícia. Então, são dificuldades que o segurado encontra, né, atualmente junto ao INSS. Quem que passa pela perícia? É quem sofreu um acidente de trabalho? Como é que é isso? Os benefícios por incapacidade são o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, todos aqueles trabalhadores segurados da Previdência, quando a gente fala segurados da Previdência, a gente fala daqueles que estão pagando a Previdência Social, que tenham pelo menos uma carência de 12 meses. Se eles forem acometidos de alguma doença que o incapacitem para o trabalho, eles têm direito a um auxílio-doença. Pode ser em decorrência de acidente do trabalho ou de qualquer natureza. O próprio estudante, por exemplo, que às vezes não tem atividade remunerada, mas que contribui com a Previdência Social, caso ele seja acometido de uma doença que o incapacite, ele também tem o direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E aí é preciso preparar uma série de documentos para apresentar nessa perícia. Sim. Primeiro, ele tem que ter um laudo do médico dele, né, onde conste qual que é o parecer do médico, qual que é o tipo de doença, o CID, que é aquele Código Internacional da Doença, e por quanto tempo o médico dele entende que ele tem que ficar afastado. Então, o primeiro passo para quem está incapacitado para o trabalho, né, é ir ao médico, fazer uma análise, né, um exame e verificar quanto que o médico dele entende que ele tem que ficar afastado. Entendi. A Débora, que pediu para que a gente falasse sobre isso, ela contou que ficou 8 anos aposentada. Aí, ela disse que começou a receber só metade do salário, do benefício. Ela teve um acidente de trabalho, não consegue trabalhar, foi ao INSS, mas disse que não teve o atendimento adequado, né? E agora ela está sem saber o que fazer. Então, Mônica, assim, realmente é um problema, né? Em 2017 foi instituída uma lei chamada Lei do Pente Fino, onde vários aposentados por invalidez e beneficiários que estavam em gozo de auxílio-doença, eles estão sendo chamados para fazer uma perícia para verificar se eles continuam incapacitados. E muitas vezes o INSS corta o benefício, às vezes de forma legítima, mas às vezes a pessoa fica prejudicada. Então, quando a Débora diz que ela teve o benefício reduzido em 50%, é porque quem é aposentado há mais de 5 anos e é convocado para perícia, e lá é verificado que ele está apto ao trabalho, ainda que não esteja, mas o perito do INSS entendeu dessa forma, ele tem um período em que a legislação garante para ele receber este benefício. Ele tem que estar em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez por mais de 5 anos, e aí o INSS chama falando, você está apto para o trabalho. Mas, como você está em benefício há mais de 5 anos, você vai ter um período de recuperação de 18 meses. Sendo que, nos 6 primeiros meses, ele recebe 100% do benefício, não tem nenhuma redução. Depois de 6 meses, esse benefício reduz em 50%. E nos últimos 6 meses, ele reduz em 75%. Então, a pessoa vai chegar no final recebendo 25%, entendeu? Entendi. Ela disse que não tem condição de trabalhar, até mandou a foto da mão dela, que ela está com uma deficiência na mão direita, já não tem força no braço esquerdo. Ela pode marcar, agendar uma nova perícia nesse caso? Sim, após os 6 primeiros meses, que são 100%, ela pode sim agendar uma nova perícia. E caso ainda não seja concedido o benefício, ela pode entrar com ação judicial. Porque ela, tendo os laudos médicos, os exames, ajuiza uma ação. Seria medida adequada, né? Porque após o INSS negar, ela pode entrar com recurso administrativo ou ajuizar diretamente a ação.
Deixa eu trazer mais perguntas aqui para a Pabla. A Elaine gostaria de saber quem tem doença pré-existente, como artrite reumatoide, tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? A questão da doença pré-existente, Elaine, né? Isso. Então, Elaine, a questão da doença pré-existente é um pouco complicado porque a legislação fala que quando você começa a contribuir com a Previdência Social, você teoricamente não está doente. Então, você naquele período de carência de 12 meses, ali você não poderia ficar doente, só poderá requerer o benefício após 12 meses. Só que a legislação também fala que se houver um agravamento da doença, ela tem direito ao benefício. Então, por exemplo, tem gente que tem diabetes desde criança, entendeu? E aí começa a contribuir com a Previdência Social. A doença é pré-existente à contribuição? Sim, porque ela era criança, então ela já tinha. Só que, às vezes, aquela doença não incapacitou ele por um determinado tempo. E aí houve um agravamento depois que ela começou a contribuir. Aí sim, ela tem direito ao benefício. Deixa eu trazer mais perguntas para a Pablo. A gente está falando sobre perícia médica, que foi uma sugestão da Débora. O Marcos é de Araguari, foi aposentado por invalidez em 2016. Tem cardiopatia e isquemia grave. Tem direito à isenção do imposto de renda, já levei os laudos 2 vezes ao INSS e foi negado. Há mais negativa do que aprovação quando se trata disso? Eu vou aproveitar a pergunta do Marcos aqui. Então, primeiro, com relação ao indeferimento do INSS, se estiver dentro do prazo, ele cabe recurso dentro do prazo de 30 dias a contar do indeferimento. Ou ele pode entrar com ação judicial, não tem problema. Se ele não optar pelo recurso, ele pode ajuizar a ação. Agora sim, os indeferimentos do INSS têm sido constantes. Infelizmente, alguns entendo que não são justos, porque tem muita gente que realmente está incapacitada para o trabalho, mas que por uma análise de um perito do INSS, entende que ele está apto. Então, realmente tem muita injustiça, mas tem muita coisa correta também. Tem muita gente que, às vezes, está apta ao trabalho e tem um benefício cessado, né? Entendeu? Então... O perito, ele é um médico... Quem que é esse perito? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas ele não é especialista na minha doença. Isso acontece bastante, né, Pabla? Isso. O perito do INSS, ele é um servidor público concursado, né? Um médico com qualquer especialidade. Hoje se tem uma crítica muito grande, né, a esses peritos, porque às vezes ele é um psiquiatra que vai analisar questões de ortopedia, né? Então, mas infelizmente não se tem uma legislação que garanta que você vai ser atendido por um perito especialista. Vai ser aquele perito que estiver ali e caso o resultado não seja pelo deferimento, né, como eu falei, cabe o recurso ou a ação judicial. A gente vai fazer uma pausa aqui com a Pabla Mendes, que é advogada especialista em direito previdenciário. Nós estamos conversando hoje sobre perícia médica. Vou dar uma olhada aqui nas suas perguntas e já a gente volta depois do intervalo. E a gente volta a falar sobre perícia médica, demora, valores, tantas dúvidas de quem precisa desse benefício. Eu estou com a Pabla Mendes, que é advogada especialista em direito previdenciário. Deixa eu trazer muitas perguntas, viu, Pabla? Deixa eu trazer uma do bairro Planalto, é a Régia. Ela está querendo saber sobre aposentado que recebe a pensão por morte do cônjuge. Existe lei que vai cortar esse benefício? Não existe ainda. Está na proposta de reforma da Previdência, né, de limitar o recebimento dos 2 benefícios em até 2 salários mínimos. Mas respeitado já quem já recebe. Quem recebe não vai ter Não vai ter mudança nenhuma. Não. Eu estou esperando a perícia há 4 meses, Mônica, e tem uma dúvida. Quem está pelo LOAS tem direito à perícia? A Lindalva, do bairro Bom Jesus. Ela está esperando a perícia há 4 meses e quer saber se quem tem o LOAS tem direito ao benefício. O benefício de prestação continuada, que eles chamam de LOAS, né, Lei Orgânica de Assistência Social, só tem perícia no caso de deficiente físico. Ele é concedido para o idoso com mais de 65 anos, não precisa de perícia, só analisa a questão, né, financeira, social mesmo. E no caso do deficiente, ela tem que se submeter. Provavelmente ela requereu e ainda está aguardando o INSS dar um parecer, tanto na questão social, que vai analisar os aspectos financeiros, e depois vão agendar a perícia para ela. Realmente está demorando muito. Tem alguma explicação? Em média, 6 meses, hoje o INSS está demorando para analisar um pedido de aposentadoria, enfim, de um benefício. A justificativa que se tem é porque agora entrou o INSS digital, né, onde tudo está mais
informatizado, e também por conta da reforma da Previdência, onde as pessoas ficam com receio e às vezes não têm o direito, mas ficam fazendo vários requerimentos no INSS. E aí atrapalha quem fez o requerimento, quem tem direito, porque o INSS tem que analisar todos os pedidos. A Helenice de Uberlândia, o marido está afastado há 2 anos, venceu a perícia dele, vence agora em agosto. Ele tem doença de Crohn, a síndrome de Crohn. Sim. E foi ostomizado. Quais as chances do médico perito liberar para trabalhar ou aposentar? Ele não tem condições de trabalhar. Ela deve ter todos esses laudos. Ele deve ter todos esses laudos aí laudos, também, né? Exames, receitas, prontuários, tudo que a pessoa for acumulando ao longo desse período de tratamento, né? Que leve no dia da perícia. 15 dias antes de cessar o benefício, caso ele continue incapacitado, tem que ser agendada uma nova perícia para que ele compareça e tente uma prorrogação. A questão da aposentadoria por invalidez não tem um agendamento. O segurado vai lá e o perito que vai definir se ele vai ser concedido a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Caso seja um caso muito grave e for concedido o auxílio-doença, pode entrar com ação judicial pedindo para converter esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. De Patos de Minas, Mônica, passei pelo pente fino no ano passado, aposentei por invalidez. Será que me chamam novamente para perícia? Tenho 57 anos, porque agora teve uma medida provisória justamente de um novo pente fino, vamos dizer assim, não é? Justamente. É a medida provisória 871 de 2019, ela foi publicada em janeiro. E agora, no dia 3 de junho, foi aprovada pelo Senado, está aguardando a sanção do presidente da República. Em linhas gerais, essa medida provisória, ela visa investigar as eventuais irregularidades e fraudes nos benefícios da Previdência. Respondendo a pergunta dela, que ela foi chamada para perícia no ano passado, essa medida provisória aprovada, ela prevê que quem estiver com mais de 6 meses de auxílio-doença e ainda não foi convocado para perícia, ele poderá ser chamado. Só ficam livres de ser convocados à perícia quem tem mais de 55 anos de idade e pelo menos 15 anos em gozo de benefício por incapacidade, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E quem tiver em reabilitação profissional. E quem tiver ainda data definida para o INSS. Então, o INSS, a pessoa foi lá e concedeu o auxílio-doença até abril de 2020. Essa pessoa não vai ser chamada. Mas todos os outros que estiverem em gozo de auxílio-doença por mais de 6 meses podem ser chamados sim. São os esclarecimentos da Pabla, que continua com a gente. A gente vai fazer um intervalo para ela poder tomar uma aguinha, tá bom? E eu conferir as suas perguntas aqui também. Já já a gente volta. E a gente continua a nossa conversa sobre perícia médica com a Pabla Mendes. Deixa eu trazer, porque tem muita pergunta para você, viu, Pabla? Vamos ver se a gente consegue responder. Quem tem esquizofrenia pode perder o benefício? A Daiane. Então, Daiane, não é a doença em si que faz perder ou ter o benefício, mas o quanto essa doença a incapacita para o trabalho. Tem um amigo nosso, ele tem 31 anos, ele passou pelo pente fino, entrou na justiça e ganhou. Sim. Por aposentadoria por invalidez. Será que vai passar de novo por algum pente fino? Pode passar, sim. Sim, porque na verdade a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva. Só é definitiva para segurados com mais de 55 anos de idade, com mais de 15 anos nesse benefício. Aí essas pessoas não vão ser chamadas, mas todos os outros irão. Tem uma pessoa que não se identificou e ela disse: Mônica, eu tenho um enxerto na coluna, 8 pinos e uma placa, não consigo trabalhar e nem aposentar. Será que é porque, de repente, não levou os laudos? Qual que é a explicação que a gente pode dar para essa pessoa para ver se ela pode conseguir, né? Então, a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença é devido para quem contribui com a Previdência Social. Então, os requisitos são a carência de pelo menos 12 contribuições e a incapacidade. Então, tem que ver, às vezes, se ela está no período de qualidade segurada, às vezes, se ela tem essa carência, o quanto essa doença incapacite, pelo que ela relatou, é algo muito sério, muito grave, né? Mas não é só estar incapacitado, tem que ter a carência, que são 12 contribuições. 12 contribuições. A Kélvia mora no Taiamã. Gostaria de saber como funciona a perícia médica de uma criança com transtorno do espectro autista para conseguir o benefício do LOAS. Na verdade, basicamente a mesma perícia que os outros se submetem. A diferença é que o benefício assistencial para o deficiente físico, né, no caso, benefício de prestação continuada, tem que comprovar essa deficiência, essa incapacidade e a condição de miserabilidade, que é a renda per capita da família ser inferior a 1/4 salário mínimo por pessoa. Então, soma-se tudo. Hoje, o salário mínimo 998, né, divide por 4, vamos arredondar para 250, não pode ser superior a isso por pessoa.
Tem a Célia do Tocantins contando que, olha, ela conhece uma mãe que a filha tem mais de 25 anos, é deficiente, recebeu o benefício e agora ele foi cortado porque a aposentadoria do pai é acima do que é exigido. Isso. Aí entra... Pode terminar. E aí ela falou, olha, cortou, o que pode ser feito para reverter essa situação? Existe uma forma? Então, aí a questão da renda ser superior tem que analisar se aquele deficiente ele tem necessidades básicas que não conseguem ser supridas com a renda da família. Por exemplo, uso de medicação, uso de fralda, uso de leite especial. E aí, se ele tiver, isso vai ser considerado, vai ser ponderado, ainda que a renda exceda aquele valor que eu falei. Olha, convive há 30 anos com uma pessoa que há 10 recebia o LOAS e ele se aposentou. Aí foi cortado o direito dele, sendo que ele tem 79 anos e está doente, eu tenho 74, também estou doente, fui ao INSS e não me devolveram o direito. O que eu faço? Aí cabe justiça? Então, ela teve o benefício de benefício de prestação continuada cessado? Foi cortado, porque o marido, no caso, se aposentou. Então, tem que ver o valor que ele se aposentou, porque a legislação garante até um salário mínimo, se o cônjuge tiver um benefício, ou companheiro, até um salário mínimo, ele não é computado nesse cálculo. Então, se for acima de um salário mínimo, aí tem que verificar essas condições pessoais de saúde para justificar, talvez, um benefício para quem ganha acima da faixa de cálculo do benefício. A Rejane de Tupaciguara, o sogro da filha dela, teve um AVC e 3 aneurismas cerebrais. Ficou tetraplégico. Em agosto, agora faz um ano. A perícia dele foi feita hospitalar porque ele estava internado, não tinha condição. Sim. O perito deu para ele 1 ano e 8 meses. Os médicos que fizeram a cirurgia dele ficaram indignados. Por favor, pergunta a Pabla se tem como reverter. Vou te mandar uma foto, eu não vou mostrar aqui, vou mostrar para a Pabla. Ele tem 60 anos. Olha as condições que ele se encontra. Nossa, e foi concedido, não foi concedido a invalidez? Não. O que a família pode fazer? Entrar com ação judicial para converter esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Você viu, não tem condição nem de levantar da cama. Não tem condição de levantar da cama. Então, pedir ajuda à justiça. Isso. Quem recebe auxílio-doença conta como contribuição. Desde 2016, o benefício é judicial. Não entendi isso aqui também. O auxílio-doença, ele conta como tempo de contribuição, desde que seja intercalado entre contribuições. Então, a pessoa está trabalhando ou contribuindo como autônomo, recebe auxílio-doença, sai do auxílio-doença e tem uma outra contribuição. Isso na aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 35 anos de tempo ou 30 anos de contribuição. Agora, na aposentadoria por idade, é muito interessante a gente falar isso aqui, que o auxílio-doença, ele não conta como carência. Então, às vezes a pessoa tem 10 anos de contribuição, ficou 5 em auxílio-doença e fala, agora deu 10 mais 5, 15, são 180 contribuições, vou lá requerer o benefício. Esse benefício ele não conta como carência para fins de aposentadoria por idade. Então, se ela quiser essa aposentadoria, teria que pagar o período que ficou faltando. Aposentei em janeiro de 2018 como professora e no início deste ano tive uma redução. Segundo, fui informada por alterações na lei. Isso pode ocorrer? Reduzir o benefício depois de ser adquirido? É a Antônia. A não ser que tenha feito uma revisão e tenha sido verificada alguma irregularidade na concessão. Mas redução do valor, não pode não. Ela tem que analisar, procurar um profissional. Eu quero saber, tem uma pessoa aqui querendo saber, o que é pente fino? Pente fino é o nome que a gente deu à lei criada em 2017 para convocar os segurados que estão em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para fazer novas perícias. E pente fino por quê? Porque visa realmente verificar quem está incapacitado para o trabalho e manter ou não esse benefício, entende? Então, assim, realmente tem muita gente que estava apta e tinha o benefício, mas também tem muita gente que de forma injusta está tendo o benefício cessado. Pablo, eu quero te convidar para você voltar. Eu agradeço. Pode Estarei ser? à disposição. Porque você viu, né? INSS, Previdência, Perícia, aposentadoria, tudo isso tem muita dúvida. A gente vai combinar uma nova data para a Pabla voltar conosco aqui. Eu te agradeço mais uma vez, viu? Eu fico à disposição. Obrigada. Pabla Mendes, que é advogada especialista em direito previdenciário com a gente. Obrigada pelas suas perguntas aqui e a gente volta numa próxima oportunidade com ela, combinado?